Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fabiana Rui, sou gerente de processos e qualidade aqui da Quint e hoje estou com esse grupo maravilhoso para a gente conversar mais um pouquinho sobre controle interno da qualidade. Quem nos acompanha já viu que nós temos vários vídeos nos nossos canais sobre esse assunto. Um assunto que é muito importante e que muitas pessoas ainda têm dificuldade nele. Então vamos lá resolver alguns conceitos e tornar o controle interno da qualidade mais fácil? Quando nós começamos a falar sobre controle interno da qualidade, a gente fala sobre os pilares do controle interno da qualidade analítica que a gente fala. E a etapa analítica, ela conta com dois pilares que se complementam: o controle interno da qualidade e o controle externo da qualidade. A soma e a junção desses dois parâmetros é que nos fortalece, nos assegura a qualidade dos nossos resultados. Porque quem não quer liberar os resultados dos seus pacientes com extrema qualidade? E isso não é uma questão só de investimento, de qual equipamento, qual método de automação, mas sim uma soma de vários fatores para que isso possa ter um resultado significativo, tá? E o que acontece então? Então, eles são dois elementos que trabalham paralelamente e se completam. O controle interno da qualidade é aquela atividade que nós fazemos diariamente na nossa análise, né? Diariamente na nossa rotina, antes de realizarmos, então, os exames dos pacientes. E o controle externo da qualidade é quando a gente contrata um órgão especializado de referência e que esse órgão mensalmente ou em um determinado tempo, tudo vai depender de qual o cronograma dele, tudo vai depender de qual é a forma dele trabalhar. Então, nós recebemos uma amostra referência com um valor já conhecido por eles e nós realizamos essa análise no nosso laboratório, como se fosse uma amostra de paciente normal, e aí reportamos esse resultado para eles. E depois avaliamos, né? Recebemos a avaliação desse resultado pelo provedor e assim a gente vai acompanhando como está o nosso desempenho analítico. E aí a gente fala do tão controle interno da qualidade, né? E sua importância. Então, qual é a sua importância? Nós precisamos reconhecer que no laboratório de análises clínicas, a gente não está liberando um resultado verdadeiro. A gente não trabalha com valor verdadeiro. E aí, quando eu falo isso, vocês podem me perguntar: como assim, Fabiana? A gente não trabalha com valor verdadeiro porque a gente libera resultados de pacientes. Calma, gente. O que eu quero dizer é que o valor verdadeiro de uma análise, de uma dosagem, ela está realmente restrita a laboratórios de referência, né? Que tem um procedimento de fazer o controle de uma forma diferente, de processar essa amostra, né? De capacidade técnica que a gente fala, de equipamentos, controle dos processos e tudo. Então, eles ficam restritos a esses locais, que é depois a nossa amostra de controle externo, tá? Então, dentro do laboratório clínico, o que acontece? O que nós liberamos é o valor possível, tá? Então, o mais próximo de um valor verdadeiro. Então, qual o exemplo? Então, a Fabiana foi fazer exame no seu laboratório de análises clínicas e fez uma glicose. E o valor liberado por vocês para essa glicose da Fabiana foi de 90 miligramas por DL. Só que, na verdade, esse resultado da Fabiana, ela não é 90, mas eles têm que estar bem próximo de 90. Então, o controle interno da qualidade, a sua importância é que ele faz com que a gente possa observar os problemas que a gente pode ter, porque toda a metodologia, todo o sistema automatizado dos laboratórios clínicos, ele trabalha com uma imprecisão e com uma inexatidão. Só que isso não é o problema. Nós não conseguimos eliminar isso. Então, nós precisamos conviver com essa inexatidão e com essa imprecisão. O problema está em a gente não conhecer essa imprecisão e essa inexatidão.
Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Por quê? Então, quando a gente tem o conhecimento desses valores e a gente pode tornar eles visivelmente, então isso quer dizer que nós temos os nossos resultados sob controle. Agora, se a gente simplesmente passa o controle que a gente utiliza no equipamento e simplesmente deixa, o equipamento faz um gráfico e a gente não faz nada, não analisa e não conhece esses valores, então a gente pode ter a certeza que os resultados estão fora do nosso controle. E aí, a gente, como eu disse, nós precisamos conhecer esses valores de imprecisão e inexatidão. E aí eu pergunto para vocês, cabe qualquer inexatidão e qualquer imprecisão? Mas basta também só eu saber qual é esse valor? Ou, só o fato de eu medir, eu já tô ok? Não, gente, não para cada uma dessas perguntas. Não basta também eu só medir, só verificar ou cabe qualquer um. Eu preciso ter referências para que eu possa comparar esses valores para saber se a minha corrida, se os meus resultados estão sob controle. Então, essas referências externas são referências baseadas em estudos publicadas e que nos auxiliam neste momento. E aí é o que a gente chama, então, da complementação, que é a análise das especificações da qualidade. Então, eu preciso conhecer esses valores, preciso me basear em uma referência para quê? Para que eu possa comparar e também alcançar as minhas metas. E as minhas metas são estabelecidas através das especificações da qualidade que eu determinei para o meu laboratório. Ok? Tudo bem até aí? Então tá. E aí, o que acontece, gente? A gente fala sobre imprecisão, inexatidão, controle interno da qualidade, mas vamos conhecer um pouquinho do histórico do controle interno da qualidade? O que é que aconteceu? Quais são os marcos históricos do controle da qualidade? Então, a gente começa a falar um pouco lá atrás. Na década de 30, já se falava sobre controle interno da qualidade para a indústria, porque nessa época nós estamos falando da Revolução Industrial. E aí, o que acontece? Então, várias pessoas, nomes referências, eles começaram a aplicar isso. Então, eu vou dar um exemplo. Naquela época, o que eles quiseram colocar? Eu tenho uma indústria de parafuso. Então, eu produzo 1000 parafusos por hora. E eu preciso ver se todos os parafusos estão do mesmo tamanho. Então, isso atestava a qualidade da indústria. Só que, gente, é muito fácil, né? Você produz lá 1000 parafusos, você pega um N, né? Uma amostragem. Você pega esses parafusos e compara esses parafusos. Se os tamanhos, se a grossura está tudo ok. Então, gente, você pega esses parafusos e compara. Então, fica muito fácil a gente verificar, a gente avaliar de uma forma visível se eles estão dentro de um padrão. E aí, lá em 1950, a gente tem um marco aí de dois estudiosos, né, Levin e James, que eles começaram a pegar essa ideia da indústria de amostragem e começaram a trazer para dentro do laboratório clínico. Então, a gente está falando de 1950. Então, gente, 1950 para 2021, até que não é tanto tempo atrás, né? Nós não estamos falando de antigamente. Mas aí, o que é que acontece? Levin e James, então, eles começaram a querer introduzir isso nos laboratórios. Então, através de propostas. Quais eram essas propostas? Essas propostas, então, era o controle do processo por amostragem. Então, o recurso ele foi constituído, né, por trabalho com amostras controles. Então, amostras que poderiam ser repetidas e deveriam dar o mesmo valor. Então, esperava-se que desse o mesmo valor. Então, para isso, a gente chama o nome de amostra controle. Mas aí é bem complicado, né?
você ter o mesmo valor em uma amostra biológica e fazer essa comparação ali da indústria do parafuso. E aí, então, essa foi o início da proposta, tá? Só que daí começaram a observar que o valor ele não começava a ser extremamente igual ao dia anterior, né? E aí eles começaram também a buscar outras alternativas para que esses valores pudessem ser analisados para a gente chegar num objetivo real de como fazer o controle interno da qualidade no laboratório. Bom, pessoal, então o que acontece? Como eu falei para vocês, houve-se a questão, então, essa proposta de trazer, primeiramente, a questão das amostras controles, e depois a nova proposta foi fazer isso, né? Pegar essas amostras, esses valores, então, e fazer uma avaliação estatística desses valores. Então, a avaliação estatística, o controle interno da qualidade, ele vem para ficar de uma forma mais intuitiva, mais fácil que a gente consiga visualizar. E aí, então, veio a proposta do gráfico de Levin-James, como vocês podem ver aqui, onde a gente tem valores conhecidos e as dosagens, os resultados das nossas amostras, elas vão sendo plotados aqui nesse gráfico. Mas aí, sobre o gráfico, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais com vocês. Mas o que eu quero dizer? Para que a gente realize esse gráfico, para que a gente realize as nossas dosagens, a gente precisa cuidar das nossas amostras controles, tá? As amostras controle quais são, Fabianas? As amostras controle quais são, Fabiana? Nós podemos ter as amostras controle comerciais e, em alguns casos, ainda pode-se fazer a amostra controle de amostras de paciente, tá? Na verdade, gente, isso não sendo muito mais recomendado. Por quê? Porque, como a gente falou, essas pessoas que fornecem o controle externo da qualidade, né? E o que fornece um controle interno da qualidade são laboratórios de referência, onde eles têm condições, né, de entregar um valor verdadeiro para nós. Então, nós precisamos minimizar a quantidade de interferentes na hora da gente dosar essas amostras. Inclusive, a gente tem outros vídeos no nosso canal do YouTube falando de quais são os cuidados, algumas dicas de como eu preciso cuidar do meu controle interno antes de realizar essas dosagens, tá bom? E aí, o que acontece? Então, nós precisamos ter cuidado especial com o material de controle, para que a gente não some os erros que estão no nosso equipamento, tá? A mais erros. Então, por isso, o controle tem que ser um procedimento padronizado. Quanto mais conseguimos evoluir nessa parte, melhor vai ser a nossa medida. Então, nós precisamos preparar da mesma forma, utilizar sempre a mesma pipeta, ter a pipeta rigorosamente calibrada, com um procedimento de guarda, tempo de estabilização, tempo de homogeneização da nossa amostra. Tudo isso pode parecer bem básico, mas tudo isso reflete na hora que a gente está fazendo as nossas dosagens. E aí, isso também vai refletir aqui no nosso gráfico de Levin-James, tá? E aí, o que acontece? É recomendado, pelo menos, que eu dose 2 níveis diferentes de controle, né? Com valores definidos. Fazer o controle sempre com um período máximo de um entre o outro de 24 horas, tá? Eu posso definir esse tempo também de uma forma menor. Tudo depende da minha dosagem, tá? É muito interessante a gente definir certinho e sempre antes dos exames que eu faço por dia. E aí deve ser definido, então, parâmetro a parâmetros, tá? Bom, pessoal, então o que acontece? Então, a gente falou sobre o marco inicial lá, que começou com Levin-James, na questão de trazer esse controle de amostragem, a inserção, né, do uso da avaliação estatística no nosso gráfico, e para construir um gráfico, né, quero dizer, e também a gente precisa ter aqueles cuidados que a gente falou.
Então, o que acontece, tá? Como é que a gente faz essa coleta de dados e o que a gente tem que avaliar nessa coleta de dados, tá? Então, tudo se inicia aqui através de um gráfico de Levin-James, e esse gráfico de Levin-James, ele é formado como? Através da média e dos desvios padrões. Tanto desvio padrão em uma tendência positiva, como vocês podem ver aqui no meu mouse, e numa tendência negativa, como estamos vendo agora, tá? Fabiana, e qual é essa média e quanto é cada desvio padrão, tá? Então, o que acontece? Nós temos também vídeos lá, se vocês não viram, inclusive vocês que estão aqui nessa nossa aula, nós temos lá no YouTube falando sobre média própria, por que utilizar e como calcular, tá? Então, o que acontece? Quando nós recebemos a bula do nosso provedor, né, que está nos fornecendo controle interno, esse nosso provedor ele vai nos fornecer, né, a média e um desvio padrão. Então, algo que foi calculado lá no laboratório dele, onde essa coleta de dados foi feita por eles. E aqui, agora no nosso momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai receber a coleta de dados do nosso equipamento, depois que a gente fez toda aquela padronização ali atrás, e a gente vai começar a visualizar algumas coisas que precisamos levar em consideração, tá? Então, o que acontece, gente? Diariamente, esses nossos resultados, eles vão sendo captados, tá? E aí nós podemos lançar esses resultados de uma forma manualmente, ou nós também podemos utilizar de forma interfaceada, né, que agiliza e facilita ainda mais. Aqui nós estamos vendo então o nosso software, o software Quint, que tem essa interface com os equipamentos. Então, diariamente nós vamos recebendo esses nossos resultados, e esses resultados vão se encaixando aqui no nosso gráfico, tá? E vão plotando as nossas informações. Depois a gente vai ter um videozinho separado acompanhando 20 pontos para vocês verem, tá? O que eu quero dizer para vocês? Que isso daqui veio para que a gente comece a ver visualmente esses resultados. Porque lembra que a gente deu o exemplo lá na década de 30 que se fazia com os parafusos? Então, só que com as amostras a gente não conseguia verificar, porque as amostras elas não davam o mesmo resultado todos os dias. Então, Levin-James veio também com a proposta estatística para que a gente faça a coleta desses dados e esses dados sejam construídos um gráfico, aqui como a gente está vendo, para que a gente possa fazer a nossa avaliação, onde a gente vai avaliar a reprodutibilidade, repetibilidade, vamos verificar a nossa média, coeficiente de variação, índice de desvio, desvio padrão, e como então, com esses valores, a gente consegue buscar uma referência para que a gente possa ter esse nosso gráfico dentro de especificações da qualidade. Bom, pessoal, então agora a gente vai, olhando esse gráfico aqui, tá? Fazer uma introdução sobre imprecisão e estatística paramétrica. Então, a gente vai falar sobre média, desvio padrão e coeficiente de variação. Sempre que nós estamos falando de imprecisão, nós estamos querendo dizer que sempre vai estar ligado ao erro aleatório, a uma variação aleatória. E isso existe em todos os sistemas analíticos e é uma variação imprevisível. A gente não sabe se ela vai acontecer hoje ou amanhã ou depois de amanhã, tá? Não existe um único valor para uma determinada medição, mas sim uma distribuição de valores possíveis. Então, nós estamos vendo aqui, né, no gráfico de Levin-James, os valores recebidos, né,
o que a gente dosou para glicose em um equipamento, gente, um equipamento fictício, tá? Eu tô usando um nome aqui só por exemplo. Então, o que que acontece? Nós começamos a receber esses resultados. E como vocês podem verificar aqui, esses resultados, eles não são iguais. E também a gente pode ter um grande erro aqui, que isso pode ser um erro aleatório. Então, quando nós realizamos as medições, né, repetidas de um material em condições idênticas, como nós falamos, reconstituição, equipamento, água, armazenamento, todas aquelas questões, nós obtemos uma série de resultados diferentes, que são decorrentes da variação aleatória pertencente, né, à corrida, à metodologia analítica. Não é possível eliminá-la, só que a gente precisa mensurar. Então, nós tivemos um resultado aqui, um resultado aqui, um resultado aqui, esse resultado que caiu muito. Então, assim, a gente não tem como falar, não vai acontecer, mas a gente precisa mensurar. E aí, a gente mensurando, como que a gente mensura? A gente faz a análise do coeficiente de variação, que o coeficiente de variação é o nosso desvio padrão em porcentagem, né? O nosso desvio padrão dividido pela nossa média, multiplicado por 100. E o erro aleatório, ele se dá através do coeficiente de variação multiplicado pelo fator 1,65 que a gente está utilizando aqui, porque durante uma fase de preparo nós estamos considerando que todos os dados estão ali presentes e alinhados adequadamente dentro de uma curva de Gauss, tá? Então, o que acontece? Mas como eu analiso? Como eu interpreto? Né? Eu vejo um valor, ele está superior, está inferior. Então, nós precisamos ter uma orientação. E nós precisamos orientar e capacitar essa nossa equipe de o que nós precisamos fazer nesse momento e como nós precisamos avaliar. Quer saber como você vai avaliar? Quer saber como você pode capacitar a sua equipe? Então, logo na nossa próxima aula, nós vamos ver esse tópico.